Fala galera, beleza? Massa ter vocês aqui em mais um vídeo. E hoje vamos falar um pouco sobre um dos X-Men mais top, na minha modesta opinião que existe, que é o Noturno. Esse cara tem um visual aí, habilidade incrível, que faz a galera curtir muito esse personagem. Então se você é fã de quadrinhos ou simplesmente curte o Noturno, vem comigo que vamos ver 10 fatos legais sobre ele. E não se esqueça de se inscrever no canal, se não é inscrito, já vai metendo aí os dois pés no like e bora pro vídeo. Noturno fez aí a sua primeira aparição na formação renovada dos X-Men, na revista X-Men Giant Size número 1, criada aí pela dupla Chris Claremont e Dave Cockrum. E logo de cá, o personagem já conquistou o coração dos fãs com seu visual único e histórias bem intrigantes. O visual e a história do Noturno original foi ideia do próprio Cockrum. Ele imaginou o personagem como um demônio que recusava voltar para o inferno depois de fracassar em sua missão, vai vendo. E o desenhista chegou até oferecer os direitos do personagem para a legião aí dos super-heróis da DC. Só que aí eles acabaram recusando. Sorte dos fãs que ele recusou e acabou nas mãos dos X-Men. Noturno é filha de Mística e Azazel, o demônio mutante. A história conta que Mística se disfarçou de uma nobre alemã e se casou com um barão chamado Christian Wagner. Durante esse tempo, ela teve um caso com Azazel da Ilha dos Demônios e acabou engravidando. Então, Azazel pediu a Mística que criasse a criança como se fosse do próprio barão. Apesar de estar com o coração partido, a Mística acabou concordando com esse plano. Embora Christian tenha suspeitado da paternidade do bebê, sua morte silenciou essa suspeita. O bebê então nasceu aí com características mutantes bem evidentes, como pelos azuis por todo o corpo, orelhas pontudas, olhos amarelos e uma cauda bem diferenciada. Durante o parto difícil, Mística perdeu a concentração e acabou aí revelando a sua verdadeira forma. E a notícia sobre a condição da criança e a verdadeira identidade de Mística se espalhou, levando uma multidão aí enfurecida a perseguir juntamente com o filho. E durante a fuga, Mística desmaiou e acabou deixando o jovem bebê flutuando em um rio. Em algumas versões, ela mesma pega o jovem bebê e joga a cachoeira abaixo e de alguma forma milagrosa o bebê consegue se salvar. De uma forma milagrosa o bebê acabou sobrevivendo e foi resgatada por Magali Sardos, uma cartomante que trabalhava no circo de Ergetman. Magali se tornou a mãe adotiva não oficial do bebê, a quem o chamou de Kurt. E aí desde jovem o Kurt já possuía uma agilidade natural bem impressionante, muito antes mesmo de até descobrir aí o seu poder de teletransporte. Mais tarde, na adolescência, ele se tornou artista aéreo e acrobata do circo, usando uma fantasia de demônio para se apresentar como se fosse um ser humano comum. E à medida que os anos foi passando e o público do circo diminuindo, Magali o ajudou a fugir, mas eles foram perseguidos pelos homens de Getman. Quando finalmente o encontraram e estavam prestes a matá-lo, Kurt usou seu poder de teletransporte pela primeira vez. Em algumas versões, o teletransporte ocorreu ao Kurt surpreender a todos ao salvar uma jovem se teletransportando, fazendo o público pensar que ali era um efeito especial. Cansado de fugir, Kurt chegou a uma igreja, onde era ali comandada pelo padre Wagner. 2 dias depois, o padre acabou descobrindo que ele estava por lá. E aí então foi que Kurt e o padre ficaram amigos nessa época. E aí então ele começou a aprender a ler a Bíblia e se tornou extremamente religioso. Mas um dia os homens do Getman acabou encontrando, só que aí o padre tentou impedir de levar o garoto, mas os homens se mostraram fortes demais e incendiaram a igreja durante essa briga. E aí Kurt ficou com tanta raiva que tentou matar Getman. Então ali naquele momento o padre Wagner lembrou Kurt de sua humanidade. Enquanto Kurt o soltou, Getman mandou seus homens o matarem. Mas eles ficaram imediatamente paralisados e o professor Xavier acabou chegando e assumindo o controle de suas mentes no meio da multidão enfurecida. Depois ali ele programou a mente das pessoas para se lembrar de que Kurt havia sido morto em chamas. Então o professor Xavier acabou convidando para fazer parte dos X-Men. Noturno é um verdadeiro herói altruísta. O cara sempre procura aí o melhor das pessoas e nas situações. Mesmo quando era perseguido, ele sempre seguiu fielmente o sonho do professor Xavier. Aí, além de suas habilidades mutantes, Kurt também é conhecido por sua forte fé católica, que o ajudou aí a lidar com seus problemas e perdoar os seus perseguidores. Apesar de sua devoção religiosa, ele sabe o perigo da intolerância, especialmente por ser um mutante, né? Vai vendo a peleja do cara.
Noturno, além de ter uma aparência demoníaca que chama bastante atenção, possui umas habilidades bem incríveis. Ele é super ágil e pode se agarrar à superfície sólida, aí sem precisar de nada, claro, óbvio, das mãos e dos pés. E uma das paradas mais legais é o fato dele se teletransportar para a dimensão do enxofre, e ali ele tem a visão completa da distância e o local que ele quer se teletransportar. Além disso, se ele estiver em um lugar aí bem escuro, ele pode até ficar praticamente invisível. Um poder bem útil aí que a gente nem se lembrava, né? Mesmo sendo um mutante habilidoso com a consciência espacial, Noturno ainda corre risco de se materializar em objetos sólidos, o que causaria sério ferimento ou até mesmo a sua morte. E além disso, ele não é imune a doenças comuns como a gente pensava, né? Curiosamente, mesmo ele tendo a linhagem demoníaca, faz com que o sangue do anjo tenha aí um efeito oposto em Noturno. Em vez de curá-lo, faz é machucar ele ainda mais. Noturno é famoso por ter feito parte de poucas equipes. A principal, claro, é o dos X-Men, dos quais ele foi um membro durante muitos anos, entrando e saindo aí da equipe por diversas vezes. Além dos X-Men, Noturno também foi um dos fundadores e líderes da equipe Excalibur, que foi formada por outros personagens, como Capitão Britânia, Megan e Richard Summer. A equipe tinha sua base em um farol abandonado que ficava na costa da Inglaterra e enfrentava ameaças tanto do mundo humano quanto do mundo místico. Noturno também foi membro dos Exilados, uma equipe de viajantes do tempo que trabalhava para corrigir problemas em realidades alternativas. Ele acabou se juntando à equipe após a morte de sua contraparte em outra realidade e ajudou os Exilados nas suas missões até que a equipe se desfez. Além disso, Noturno também fez parte de várias equipes ao longo de sua história, como a X-Force e os Vingadores, mas no fundo a gente sabe que a lealdade do Noturno é com os X-Men, onde ele se sente mais à vontade. Noturno tem uns inimigos notórios, e isso inclui, lógico, Mística e Azazel, que são seus pais, bem como o Caçador Bastião, que até já matou ele no passado. Apesar disso, Noturno não costuma guardar rancor contra seus adversários, com exceção de seu pai, que aí ele tem uma rivalidade vitalícia. Também podemos citar William Strike, fanático religioso que liderou aí uma campanha contra mutantes e causou a morte de vários deles, incluindo a de Kurt em Deus Ama e O Homem Mata, da edição de 1982. Outro inimigo que Noturno já enfrentou inclui o Arcanjo, Apocalipse e os Purificadores, um grupo aí que prega a eliminação dos mutantes. Só que, no entanto, como mencionado antes, fora seu pai, ele não costuma guardar rancor contra seus inimigos, e em muitas ocasiões até trabalham junto com eles, dependendo da situação. O uniforme único de Noturno, composto aí por um colante vermelho e preto, umas ombreiras e luvas e meias brancas, é na verdade o traje que ele usava durante seu tempo no circo. O traje foi mantido por escolha do próprio Noturno, em acordo com o professor Xavier, para ele sempre se lembrar de suas origens e de onde ele veio. A escolha do traje também pode ser vista como uma forma de homenagear seu passado no circo, onde ele foi aclamado e visto como um astro. E além disso, o uniforme é uma parte importante aí da identidade do personagem, sendo facilmente reconhecido pelos fãs dos quadrinhos e de outros meios em que ele aparece. Existem várias versões de Noturno em realidades alternativas aí nas histórias em quadrinhos. Em uma dessas versões, a famosa Era do Apocalipse, vemos uma versão extremamente violenta do personagem. Em outras versões, ele é retratado aí como pai de filhos mutantes. Por exemplo, na Terra 1005, Noturno teve um filho chamado Salamander, cuja mãe não foi identificada. Salamander tem a habilidade de abrir portais para a zona negativa e lançar rajadas de plasma. Já na Terra 2182, Noturno teve uma filha chamada Thalia Wagner, cuja mãe é a Feiticeira Escarlate. Conhecido como Noturna, Thalia tem a habilidade de lançar rajadas mágicas como sua mãe, além de ter a capacidade de possuir corpos, habilidade sobre-humana e telepatia latente. A morte de Noturno no arco Segundo Advento foi um momento marcante na história do personagem. Ele teve que se sacrificar para salvar a mutante Hopper Summer. Ele teve que teletransportar ela para a Utopia e, fazendo isso, ele acabou morrendo no processo. Embora tenha sido trágico, Noturno não ficou imorto por muito tempo. Ele retornou à vida e alguns anos depois ele teve sua própria série de solo de quadrinhos aí durante um tempo. Atualmente, ele faz parte da equipe mutante que reside na ilha de Krakoa, como visto em House of X. Lá, ele desempenha um papel importante como membro dos X-Men e também como líder de uma equipe de resgate mutante.
Além disso, o personagem aí já apareceu nas telas de cinema, nos filmes X-Men 2, interpretado aí por Alan Cumming, e em X-Men Apocalipse e Fênix Negra, onde foi vivido por Cody Smith e McPhee. X-Men 2 simplesmente foi o mais incrível na minha opinião, justamente pelo fato deles terem acrescentado o Noturno. Ainda não sabemos quando e se o herói vai entrar aí nos planos do MCU. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever aí no canal, deixa o like aí, deixa um comentário e até a próxima!